firme nas promessas do meu Salvador, confiando sempre no seu grande amor. Cantarei alegremente o seu louvor, firme nas promessas de Jesus. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas de resistir as maiores provações que possam vir. Quero resolutamente prosseguir, firme nas promessas de Jesus. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas do Senhor. Firme no valor do sangue carmesim. Firme na palavra que Deus é por mim. Bem seguro nele até da vida o fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do celeste lar, em maior medida espero desfrutar, no porvir eterno graça singular. Firme nas promessas de Jesus. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme sempre, firme sim, nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas do Senhor. Amém. Ok, irmã Miriam, Silvio, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Bom, Carlos, pode abrir o seu microfone e trazer para cada um de nós, nessa noite, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para as nossas vidas. Amém. Obrigado. Irmãos, eu confesso que... Estão me ouvindo bem? Tá. Eu confesso que eu fiquei bem dividido quanto ao que falar hoje. Eu fiquei na minha mente, pelo menos 3 assuntos. Um deles seria sobre o arrebatamento. 7 certezas sobre o arrebatamento. Mas não vai ser hoje, vai ficar para uma outra ocasião. E eu acabei me inclinando, já tinha pensado nesse estudo, né? Mas acabei me inclinando por ele agora, no período da reunião. E em função de alguns textos que o irmão Círio leu, né? E agora, em função do hino cantado, né? Na segunda estrofe, em especial, o Senhor confirmou isso, e ela diz assim, né? Firme nas promessas hei de resistir às maiores provações que possam vir.
quero resolutamente prosseguir, firme nas promessas de Jesus. Eu estava pensando, quando o casal de irmãos, Miriam e Silvio, estavam cantando, eu estava pensando de que realmente esse hino tem a ver com o momento que estamos atravessando, mas tem a ver muito mais com as promessas do Senhor que não mudam. E eu quero falar nesta noite exatamente sobre a imutabilidade de Deus, desse Deus que não muda. É o mesmo ontem, né? Não diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 6, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. E aí, o que aconteceu? Eu já tive uma oportunidade e fui convidado pelas irmãs redatoras desta revista aqui, ó, Revista Serva, né? E em junho de 2000, agora não sei, 2017, eu já ia falar 100 anos atrás, já pensou? 1917 não é possível, né? Em junho de 2017, eu tive a oportunidade de... elas me solicitaram e eu escrevi um estudo, está registrado nessa revista. Não sei se todos que estão conosco nesta noite têm essa revista. E eu fui buscar essa revista agora no início da reunião, né, para falar sobre a imutabilidade de Deus. E é importante nós pensarmos nisso, porque nós não servimos a um Deus que modifica suas atitudes em função das nossas necessidades, em função do clamor. Não. Ele tem sua decisão tomada sobre todos os aspectos. Tudo está no controle dele. Então, eu queria conversar nesta noite com os irmãos, né, lançando mão desse estudo que foi publicado na revista Servas, para nós pensarmos efetivamente em quem é esse Deus que nós servimos, né? Não há sombra de variação nele, né? O escritor Sacro também fala isso, né? Então, vamos pensar algumas coisas, né? Eu começo o texto, o estudo, que está registrado lá na revista, da seguinte forma: existe alguma possibilidade de que os planos de Deus sejam alterados? Existe alguma possibilidade de que os planos de Deus sejam alterados? A resposta é negativa. Os planos de Deus não se interrompem. Eles são contínuos, da mesma forma lá do início da eternidade até o fim da eternidade, os seus planos não serão mudados. Como vimos, citamos até o capítulo 13 de Hebreus, eu acho que falei verso 6, mas é verso 8, nos diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para todo sempre. Quando nós falamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, devemos entender também na pessoa de Deus Pai e Deus Espírito, né?
todos três, né, subsistem em um só, né? E as suas atitudes, as suas ações são imutáveis desde o início. Por que Deus não muda, então, os seus planos? Primeiro, irmãos, porque a sua sabedoria é perfeita. Ou seja, Deus não comete erros. Deus não é igual a nós. Nós cometemos erros. Às vezes nos julgamos até sábios, mas passíveis de erro. E quando esses erros apresentam-se em nós, nós queremos mudar. Quando eu vou ali na loja e compro um carro, e esse carro começa a não me agradar, eu imediatamente quero me desfazer dele. Deus não é assim. Deus é sábio, é perfeito na sua sabedoria, é completo, né? E ao não falhar, por ser sábio, né? Por ser perfeito, ele não falha. E ao não falhar, e o não falhar dele se aplica em dois aspectos. No sentido de que efetivamente cumprirá a sua palavra e no sentido de que ele não cometeu e não cometerá erros, né? Os caminhos do Senhor são perfeitos. A sabedoria do Senhor é perfeita. O Senhor é perfeito em todos os seus caminhos, né, e propósitos. Segundo, o seu poder é infinito. Isso significa que ele cumprirá tudo o que foi planejado desde a fundação do mundo. Tudo aquilo que está registrado nas Escrituras, dito por ele, dito pelos profetas, dito pelos seus servos, pelos apóstolos, dito pela igreja presente, que hoje é a representante de Deus aqui na Terra. É ela que leva esta mensagem verdadeira, esta mensagem transformadora, né, que apresenta ao mundo todas essas promessas que foram dadas por ele, apresentadas por ele, né? Eu falei agora com os irmãos que um outro estudo que eu pensei em trazer são as 7... esqueci a palavra, me fugiu, tá vendo? Sobre o arrebatamento, né? As 7 certezas do arrebatamento. Por que são 7 certezas? Porque ele falou isso tudo. Ele deixou escrito. Ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E a sua igreja será arrebatada. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso, que a sua palavra vai ser cumprida. Então, desde o princípio, tudo que foi planejado por ele será cumprido, né? Porque ele conhece o fim de todas as coisas. Terceiro, porque ele não pode ser frustrado em seus planos. Ele não pode ter seus planos frustrados. Então, aquilo que ele determinou, ele vai fazer. Não importa o nosso pensamento quanto a isso, né? Para nós pensarmos a respeito disso, né? Lá em Isaías, no capítulo 46, versos 9, verso 10, nos diz assim a respeito dos seus planos e propósitos que serão efetivamente cumpridos. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus. Volta a afirmar o profeta lá, né? E não há outro além de mim, que desde o princípio anuncio
o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda, está lá escrito em Isaías, farei toda a minha vontade. Não será a nossa vontade que será cumprida, mas será a vontade de Deus que será cumprida na sua essência, porque Ele determinou isso, né? Há muita controvérsia nos dias de hoje, né? de orações determinativas. Irmãos, isso não existe biblicamente. Tudo está no conselho de Deus, tudo está na presciência de Deus. Se for a vontade de Deus que eu seja curado da minha enfermidade, Ele vai curar. Se não for da vontade de Deus, eu passarei para a glória, o que é muito melhor, né? Porque nós temos a expectativa porque estamos aqui, né? A partir do momento que os meus olhos fechar, que os nossos olhos fecharem, nós descermos à sepultura, nós estaremos na glória, estaremos dormindo no Senhor para que, quando Ele voltar para buscar a sua igreja nos ares, nós sejamos transformados, ressuscitados e transformados para eternamente estar com Ele. Outra consideração: ainda que os homens façam planos no seu coração, os planos que prevalecerão serão os planos de Deus. Não adianta eu pensar em querer ser um engenheiro, um médico, um advogado, como eu sou formado, né? Se não está nos planos do Senhor. Se não está no plano de Deus. Ele nos abençoará para nós conseguirmos aquilo que está no nosso coração, né? Mas é preciso que estejamos dentro desse parâmetro da vontade dele. A carta de Tiago nos fala sobre a falibilidade, né, a falência dos projetos humanos, porque normalmente nós não submetemos os nossos projetos, as nossas vontades, à vontade de Deus, né? E lá o apóstolo Tiago mostra lá no capítulo 5, né, como os nossos projetos são pequenos, né, diante da vontade de Deus. E é preciso, a orientação dele lá é que nós submetamos todas as nossas vontades, nossos projetos, à vontade de Deus, para que Ele permita fazer, né? E então, os propósitos e os seus planos vão se cumprir, né? Sendo assim, ainda há homens, ainda que, já lemos, né? Ainda que os homens façam os planos no seu coração, o que vai prevalecer são os planos de Deus. Tem uma outra citação que eu gostaria de lembrar aos irmãos, está lá em Jó, no capítulo 42, né? No capítulo 42, no último capítulo de Jó, depois de tudo aquilo que esse servo de Deus passou, Jó disse o seguinte, né? No verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa maravilhosa, né? Eu imagino Jó naquele momento. Recentemente tivemos um estudo sobre Jó, né? Eu não me lembro bem quem trouxe o estudo, se foi o Círio, semana passada ou na semana retrasada. E
E nós vimos que Jó chega ao final dizendo, no próprio capítulo aqui, né, 42, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, é confortador vermos hoje aqui a posição. Nós estamos tendo um sinal, um ruído diferente aqui. Só um minuto, eu vou fechar o microfone aqui. Me ajuda aí, Elisângela, hein? Tá? E é confortador, irmãos, nós vermos a posição de Jó agora, né? Ele questionou a Deus até pela sua enfermidade. E hoje ele vê aqui reconhecendo que efetivamente ouvia falar do Senhor. Só conhecia o Senhor de ouvir falar. E agora ele reconhece que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E efetivamente agora ele passa a ser conhecido do Senhor. Muitos são os propósitos no coração do homem, né? Muitos mesmo, né? Mas o desígnio do Senhor permanecerá para sempre, superará, estará acima dos desígnios do nosso coração. Mas os planos de Deus não se frustram. Os nossos podem ser frustrados. Às vezes, pensamos, vou viajar. Estamos vivendo nesse momento, né? Muitos tinham a expectativa de terem feito, desde o ano passado, viagem. Não puderam fazer. Planos foram frustrados, né? Mas Deus está nos olhando, nos observando, cuidando de nós, né? Ele sabe que, mesmo lá atrás, muitos dos seus servos, independente de pandemia ou não, seriam chamados. Não teriam seus projetos cumpridos aqui na Terra, porque a vontade de Deus também é soberana nesse sentido de, ao tempo certo. O próprio Jó fala isso, né? Que o Senhor conhece o tempo da nossa duração, né? E nenhum dia será acrescentado além daquele que ele determinou sobre nós. Quem determina, quem decide sobre a nossa vida é o nosso Deus. Então, a nossa vida precisa estar submetida a Ele, né? Então, muitos são os propósitos do nosso coração, mas os desígnios do Senhor são os que permanecerão, né? Essa situação está lá em Provérbios, capítulo 19, verso 21. É um erro pensar que Deus faz um plano hoje e que o homem atrapalha esse plano e obriga a Deus fazer novos planos amanhã. Ele é imutável. Ele é imutável. Custe o que custar ao homem, né? A sua vontade prevalecerá. A sua vontade será cumprida. E quando nós olhamos para as promessas que estão dentro da Bíblia, da palavra, ditas pelo nosso Deus, pelo Senhor, nosso Deus, né? Nós não tenhamos dúvidas alguma de que ela será cumprida. Ela será cumprida. E aguardamos essas promessas. Cada vez mais o tempo vai se abreviando. Cada vez mais estamos às portas do arrebatamento da igreja. E não tenhamos dúvida de que os planos dele não serão frustrados. Nem Satanás, submetido à vontade de Deus ou tendo o seu poder limitado, conseguirá superar, porque ele já está derrotado, né? Nós sabemos que
Satanás e seus anjos serão na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor, depois da tribulação, voltar para guerrear com seus anjos contra Satanás, ele será definitivamente colocado no lago de fogo e enxofre junto com o seu. Tudo vai se cumprir ao seu tempo. Ao seu tempo, tudo será cumprido. Lá em Números, capítulo 23, quando Balaão Balaão teve a oportunidade de transmitir um recado de Deus para Balaque. E Balaão disse o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Esse registro está lá em Números, capítulo 23, no verso 19. Então, queremos, nesta noite, que fique bem enfatizado a respeito da imutabilidade de Deus. Deus não muda, nem na sua maneira, nem nas suas palavras, nem na sua vontade. Ele é imutável. Samuel também teve a oportunidade de dizer ao povo, né? Também a glória de Deus. Aqui, Samuel chamando a glória de Israel, né? Chamando Deus de a glória de Israel. Israel tinha por glória esse Deus poderoso. Pena que Israel não caminhou com Deus em todos os momentos da sua vida, que seria muito mais próspero, né? Também Deus não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. É mais ou menos as mesmas palavras que Deus disse a Balaão, né? Para que ele falasse a Balaque. Aqui é Samuel transmitindo ao povo. Deus, a glória de Israel, não mente, não se arrepende. Né? Está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, verso 19. Alguns aspectos dessa imutabilidade do nosso Deus. Né? Deus é imutável em suas promessas. Né? Essa é a ênfase que precisa ser dada aqui nesta mensagem, né? E está registrado na revista Servas, lá do estudo bíblico. Né? A imutabilidade de Deus nos assegura que aquilo que ele nos prometeu será cumprido integralmente, né? Completamente. Receberemos da sua mão os galardões, promessa dele, né? Seremos julgados. A igreja do Senhor Jesus Cristo será julgada no tribunal de Cristo pelas suas obras, e ali receberá os seus galardões. Não será um julgamento para condenação. Obrigado, Lante. Não será um julgamento para condenação. Será um julgamento para recebermos os galardões, porque ele prometeu. Fiel é o que prometeu. Né? Nenhuma só palavra. Né? Perdão. Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Se ele registra que, de maneira nenhuma, aquele que vem a ele será lançado fora, quando o pecador se arrepende, literalmente, né, e passa a servir o Senhor não tem como voltar na sua promessa, né? Porque ele não mente, ele não se arrepende. Uma vez salvo, salvo, né? Uma vez salvo, salvo.
Deus é imutável, então, em suas promessas, né? Porque quantas são as promessas? Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, perdão, 1 e 20, nos fala o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Se são 1000 promessas registradas na Bíblia, e são muito mais, né? São 1000 vezes sim, para serem cumpridas, né? Porque também por ele é o amém, para a glória dele, de Deus, por nosso intermédio, diz Paulo, né? Outro aspecto, agora um segundo aspecto. Deus é imutável em suas virtudes, né? Porque eu, Senhor, está lá em Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, ele próprio falando, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sereis consumidos. Irmãos, quem conhece um pouquinho de escatologia, vai observando, procura observar o que acontece com Israel. Eu quero falar aqui uma coisa, e aquelas 13 nações que estão ali em volta de Israel, eles têm um ódio mortal a Israel. No desejo deles, Israel já tinha sido varrido da face da terra. Sabe por que não varreu? Não foi varrido Israel? Por causa disso aqui. Malaquias 3:6. O Senhor prometeu aos filhos de Jacó, né, a Israel: vós não sereis consumidos. Nem nos momentos difíceis que Deus permitiu o exílio de Israel ser subjugado, eles foram consumidos. E por volta de 1969, quem conhece, quem já teve a oportunidade de ler sobre a Guerra dos 6 Dias, 12 nações se reuniram para destruir Israel. E em uma semana, Israel os destruiu. Uma semana. E profeticamente o número, a palavra, esse tempo de uma semana é muito importante na Bíblia, né? Não dá para a gente falar agora, mas isso é profético também. Em uma semana, Israel derrotou aquelas nações, né? Vai haver uma guerra contra Israel, né? A chamada Batalha do Armagedon é isso, né? É a reunião de nações contra Israel para tentar destruir. Mas sabe quem estará do lado de Israel? Deus. Simplesmente Deus. Isso não vai acontecer, a destruição de Israel, né, como nação. Louvado seja Deus, né, por podermos crer nestas promessas que Deus tem nos deixado. Então, essa é a promessa de Deus a Israel. Israel não será consumido, né? Deus, outro aspecto, Deus é imutável em seu amor, né? São atributos, alguns atributos de Deus que nós estamos vendo que, pelos próprios atributos dele, fazem com que esse nosso Deus, fazem com que Deus seja imutável. Ele não varia. Ele não diz uma coisa hoje e amanhã diz outra, e daqui a 60 anos ele diz outra coisa. Não. As suas promessas vêm lá desde o passado. Quando ele disse lá no jardim, para Adão e para Eva,
que não devesse comer do fruto que estava no meio do jardim, da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? E ele disse ali ele deu uma promessa, né? Que o dia que eles comessem, certamente morreria. E o homem morreu ali, separou-se espiritualmente de Deus. Mas depois, ele também teve a oportunidade que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa já cumpriu também, né? Cumpriu. O Senhor Jesus Cristo veio, nasceu de mulher, nasceu de Maria, o Filho unigênito de Deus, o Verbo de Deus encarnado, a glória de Deus, a graça de Deus, né? A todos nós, como diz Paulo lá, Paulo na carta de Tito, né? A graça de Deus se fez entre nós, né? E outra promessa cumprida. E todas as promessas para trás, registradas aqui nesse livro, na palavra, ditas por ele e pelo próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, serão rigorosamente cumpridas, porque não haverá mudança. De longe, a respeito do seu amor, né? De longe, se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Quem fala isso é o profeta Jeremias, né? Levando a mensagem ao povo, né? O Senhor recordando ao povo que o seu amor é eterno sobre nós, né? Não varia. E, por isso, com benignidade, né? Ele também atraiu aqueles que têm confessado o seu nome, né? Deus é imutável também na sua justiça. O que nós diríamos do nosso padrão de justiça que nós estamos vendo aqui no nosso país, né? Que tristeza. Que coisa lamentável o padrão de justiça que está imposto sobre nós, cidadãos. Mas o padrão de justiça que está sobre a cabeça dos cidadãos ou dos concidadãos dos céus, né? Porque nós somos concidadãos com o Senhor Jesus Cristo, é um outro padrão de justiça. É sim, sim e não, não. Pecou, morre. Pecou, se arrepende, vai ter o perdão de Deus. Esse é o padrão de justiça em toda a sua perfeição, né? Em toda a sua essência. Deus é imutável em sua justiça. Gênesis 18, o Senhor disse o seguinte: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. É o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O Senhor vai cobrar isso tudo. Fiquemos tranquilos quanto a isso. Ainda que não seja no nosso tempo, mas quando ele voltar, todos esses que cometem essas atrocidades porque não receberam a Deus, ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e produzem as maiores injustiças, vão ser cobrados e vão ser penalizados.
Não adianta. Isso está decidido, está aqui decidido, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Bem, está em Gênesis 18, 25. Romanos 2 já vai nos dizer: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. A gente vê aí o STF, o nosso STF, o nosso padrão de justiça, usar de provas ilícitas para fazer o julgamento, o que a Constituição proíbe. Eu já tive a oportunidade de dizer, eu tenho aqui um livro aqui desse ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Eu já joguei fora esse livro. Está no fundo do baú, nem olho mais. Tá? Ele rasgou tudo com as suas atitudes. Imoral, completamente imoral, desprezível no seu padrão de justiça. Deus vai cobrar isso tudo. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, né? Contra os que praticam tais coisas, coisas condenadas por Deus. A justiça divina, ela condena aquilo que é errado. E a sentença é simplesmente a seguinte: para quando lá se apresentar aqueles que não confessarem, né, o Senhor, diante do trono branco, grande trono branco, lá será para a condenação. Quando chegarem diante de Deus, Deus vai dizer: para trás de mim, não vos conheço, ide para o fogo eterno. Conosco, nossas obras serão julgadas. Com os ímpios, as suas negações a Deus, as suas injustiças serão para a perdição, serão para a condenação eterna. Deus é imutável, outro aspecto, em sua misericórdia. Já são 21:04. O Salmo 100, verso 5, exprime isso, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. E a sua fidelidade também. Mas a misericórdia de Deus é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem. Né? O temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, verso 17. Deus também é imutável em sua verdade, né? Ele próprio teve o Senhor Jesus Cristo falou isso para os seus discípulos, né? E todos aqueles que estavam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. É preciso que o homem reconheça que mente, que tem atitudes contrárias a Deus, e saiba que os planos de Deus não vão ser mudados. A sentença que está determinada sobre a cabeça daqueles que não confessam já está determinada. E sobre nós também, né? Aquilo que fizermos, receberemos os nossos galardões segundo aquilo que fizermos. Os galardões não terão conhecimento de todos, né? Todos receberão, mas eu não sei o que a minha filha, o meu filho, minha esposa, meu irmão na igreja receberá. Nem ele saberá qual galardão que eu vou receber. Mas todos nós passaremos pela justiça, pelas mãos da justiça de Deus. Deus é imutável em sua santidade.
é outro aspecto, né? Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade. Deus não jamais praticaria ou praticará perversidade. E todo o poderoso o cometer a injustiça. Deus não é assim. Sim, sim. Não, não. Tudo está dentro do seu propósito. E outro aspecto, Deus é imutável em sua sabedoria, né? Nós já vimos o início, né? Provérbios 8:22 nos fala: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Isso aqui é a palavra da sabedoria. O livro de Provérbios tem praticamente 8 capítulos destinados à sabedoria. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Mas o capítulo 8 é efetivamente quem é a sabedoria? O próprio Senhor Jesus Cristo. Né? E o Senhor Jesus aqui, ele diz isso, né? O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Ele estava lá. A sabedoria estava com Deus. Né? Desde a eternidade, a sabedoria foi estabelecida desde o princípio, antes do começo da Terra. Então, irmãos, qual é o conselho? Nos apropriemos da sabedoria de Deus, né? Para que sejamos homens e mulheres de Deus mais justos, despreocupados. Eu confesso que eu não consigo me desvencilhar dessas coisas que é muita indignidade que eu vejo, né? Eu tive a oportunidade de ficar 5 anos sentado num banco de universidade estudando direito. E hoje o que eu vejo, olha, eu não advogo mais, tá? Porque é muita injustiça, é muita falta de vergonha de ensinadores, de homens que você estuda os livros desses homens, né? Grandes homens aí, juristas brasileiros. É um descalabro que a gente vê. E eu tenho uma grande decepção em ter feito direito. Foi bom para conhecer e hoje contrabalancear e ver a imoralidade que está implantada no nosso país, né? Mas eu tenho que separar isso e olhar para Deus, né? O padrão de justiça é dele. É ele quem nos dá o alento para prosseguir, para não desanimar, para estar e querer fazer a vontade dele, sabendo que ele cumprirá, porque é imutável, né? Eu quero falar só mais um aspecto que está aqui na revista, né? E eu coloquei, né? São algumas situações do profeta Isaías. Lá no capítulo 46, falando ao povo, naquele momento, lá no exílio babilônico, Isaías vai transmitir o recado do Senhor. Um recado de esperança, um recado de ânimo, baseado naquilo que ele já tinha falado, que os filhos de Jacó jamais seriam destruídos. Então, Isaías, no verso 4 desse capítulo 46, ele diz: até a vossa, Deus fala para Isaías, né? Isaías é meramente o transmissor, né? É o mensageiro de Deus, é o atalaia do Senhor, né? Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Olha que coisa, irmão.
saber que hoje eu estou com 66 anos, né? Eu não sei se eu vou conseguir tomar ainda essa Covid, essa injeção da Covid, né? A vacina. Está previsto, talvez, lá para o dia 10 de abril, eu e a Ângela. Eu não sei se eu chegarei lá, né? 10 de abril. Mas se eu chegar, graças a Deus. Se não chegar, estarei com ele. Né? E por causa dessa garantia. Alô? Pronto, já fechei. Então, o verso 4 diz... Por favor, mantenha o microfone fechado, por favor. Elisângela, Suiri, me ajudem aí. Bom, então, no verso 4 diz, mostra essa segurança, né? Isaías fala ao povo, né? Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, diz o Senhor, e ainda até as camas, eu vos carregarei. Se os meus cabelos ficarem branquinhos, se ele me deixar aqui mais 20, 30 anos, né? Eu sei que ele procederá da mesma forma que se ele me levar amanhã. Essa é a nossa segurança. Ele não vai nos deixar. Já os tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregai e vos salvarei. No verso 9, lembrai-vos o apelo que Deus faz. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Tem muita coisa para acontecer, e vai acontecer, porque está na palavra. É vontade de Deus. Não passa pela sua vontade de mudar. O seu plano está decidido, né? O meu conselho permanecerá de fé, pois farei toda a minha vontade. Já são 9h15, né? Consideremos. Eu quero ler essa última parte que eu coloquei aqui no estudo, né? Na lição, na nossa revista Servos de junho de 2017. Irmãos, consideremos que a imutabilidade de Deus traz para nós consolo e segurança. Isso é o mais importante. Né? Saber que Deus não muda traz-nos conforto e segurança. Mostra que podemos e devemos confiar nele. Tem outro microfone aberto aí. Só um minuto. A imutabilidade das suas promessas nos dá esperança no aguardo da sua volta e saber que ele realmente virá. Finalmente, a imutabilidade de Deus nos garante que, uma vez nos dada por ele a vida eterna, ninguém poderá tirá-la. E para nossa segurança, Malaquias 3, verso 6, nós já lemos, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ou nós, né, agora, não sois ou não somos consumidos. E Hebreus 13, verso 5, também nos fala que nenhum de nós seremos tirados das suas mãos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Que Deus nos abençoe, irmãos.
isso, que o Senhor continue derramando o seu Espírito sobre nós, e que todas essas coisas que estão aí à nossa volta não passe apenas, que fique apenas no nosso conhecimento, né? Que os nossos pensamentos estejam voltados mesmo para o Senhor. Ainda que a indignidade ou a nossa indignação, melhor dizendo, né? Indignidade não. Ainda que a nossa indignação seja grande, mas confortemos-nos com a palavra do Senhor, saber de que todas as injustiças, o fim delas será o inferno, será o lago de fogo, e os santos de Deus será a Jerusalém celestial, a Canaã que nós estamos caminhando. Estamos neste mundo, na nossa caminhada, com destino a Canaã celestial prometida e que será efetivamente cumprida. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência. Irmão Círio. Ricardo, obrigado. Queridos, já passamos um pouco do horário. Existem alguns anúncios para nós fazermos. Rapidamente, Carlos, consegue fazer os anúncios? Consigo, sim. No próximo domingo, em que pese o decreto aí do prefeito, o decreto textualmente não fala sobre reuniões nos templos, né? Apenas há uma informação de que pode se reunir, mas como a nossa igreja tem tomado as medidas e somos um número menor, né? Pequeno, não muito grande, então nós estaremos reunindo no próximo domingo às 8h40 para a ceia do Senhor e logo a seguir às 10 horas para a escola dominical. O ministrante do próximo domingo será o irmão Círio Belo. E à noite nós estaremos às 18h30 na plataforma do Zoom, com a presença do irmão Charles Assunção, nos trazendo a mensagem. E eu já tenho convidado para o dia 31, eu já fiz contato, mas ainda não recebi a resposta. Eu convidei o irmão Anderson Almeida. Espero ser possível nós estarmos com o nosso irmão no próximo estudo, na próxima quarta-feira, dia 31. Muito obrigado, Deus abençoe. Os aniversariantes dessa semana são, essa semana, na segunda-feira, tivemos o jovem Gabriel Gonçalves Teixeira e ontem a irmã Lúcia Simões. São esses os nossos aniversariantes da semana. Ok, Silvio? Irmãos, nós agradecemos a presença de todos. Estamos chegando ao final da nossa reunião, das nossas reuniões, né? Reunião de oração e estudo bíblico, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Você pode abrir o seu microfone, mas dentro de alguns instantes estaremos encerrando. Boa noite, amados. Boa semana. Boa noite. Boa noite, Boa semana, Raquel. Boa noite para todos, irmãos. Boa noite, Boa noite, irmão. irmão Nés. Boa noite, Elda. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Esther. Fala, Esther. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa a todos. noite, Esther. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Tchau, Elisa. Tchau, Elisa. Tchau, tchau.